Nessa aula, eu vou conversar um pouquinho com você sobre a gestão financeira do seu negócio. Você vai aprender a separar o seu dinheiro em reservas para investimentos, definir seu prolabore e planejar a participação dos seus lucros. E por que separar as finanças do negócio? Muitas empreendedoras, muitas pessoas que têm o seu próprio negócio, autônomas, profissionais liberais, acabam misturando dinheiro pessoal do negócio, né, da empresa, empresarial. E isso faz com que elas não tenham planejamento nenhum e acaba comprometendo a saúde financeira. E não só a saúde financeira do negócio, mas também da sua vida mesmo. As finanças domésticas acabam sendo impactadas. E uma das formas que você precisa fazer para separar as finanças do seu negócio é ter contas correntes separadas. A sua conta corrente pessoa física e a sua conta corrente pessoa jurídica. Você precisa tratar o seu negócio como um negócio de fato e não um hobby, não uma renda extra. E você precisa ser a funcionária do seu negócio, transferir o seu salário todos os meses e viver, né, ter a sua vida pessoal com este salário. Não dá para você ficar pegando a todo momento todo o valor que entra no caixa da sua empresa, porque você vai acabar assaltando o caixa da sua empresa. O pior vilão, a pior vilã da sua empresa é você mesma, porque você não consegue fazer essa separação e este planejamento para organizar suas finanças, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. E além de fazer este controle, né, criar um orçamento sustentável, que é essencial para o sucesso do seu negócio, você precisa definir aí seus recebimentos, todos os valores que entram para você, você precisa ter um registro disso em uma ferramenta, em um aplicativo. Os gastos que você tem, desde dos boletos que você precisa pagar, né, de água, luz, condomínio, internet, secretária, até os gastos que você utiliza e não faz as contas, não coloca no orçamento. Gastos com materiais de higiene e limpeza, com as coisas que você coloca no café, né? Que oferece para as clientes. Equipamentos, fornecedores, alimentação, se às vezes você pede uma coisa ou outra e é com caixa da empresa, tudo isso precisa ser calculado no planejamento financeiro do seu negócio. Se você está gastando para a empresa, você precisa lançar nos gastos da empresa. E quando a gente faz a questão básica de tudo que entra versus tudo que sai do seu orçamento, você vai ter o lucro, né, o valor restante deste dinheiro. Receitas menos despesas, você vai ter o seu lucro operacional. E deste lucro operacional, você precisa criar 4 reservas de investimentos para o seu negócio. A primeira reserva é a reserva de capital de giro. Então, peguei receita, tirei despesa, o que sobrou, 25% vai para capital de giro, que é pagamento de despesas fixas, impostos, alguma coisa que acontece no dia a dia, no mês, que vocês não estavam esperando, alguma oportunidade que pode aparecer, vocês precisam ter dinheiro em caixa para aproveitar essa oportunidade, e até mesmo para não ficar utilizando o limite da conta corrente, que você vai pagar um absurdo porque teve um imprevisto, porque teve alguma complicação no orçamento e você não tinha esse capital de giro. Então, primeira reserva é a reserva para o seu capital de giro. Você pode deixar tanto na conta corrente da sua pessoa jurídica, quanto colocar num CDB de liquidez diária do seu banco. Depois eu vou te mostrar, eu abri a conta em um banco digital, em 5 minutos, porque eu já tinha conta física, então eu abri a conta no banco digital. Eu fiz essa separação, depois eu mostro para você como vai ficar essa divisão, tá bom? Segunda reserva é a reserva do sossego PJ. Da mesma forma que você vai criar uma reserva do sossego para sua pessoa física, que é para caso de imprevistos, de emergências na sua vida, na sua empresa também acontecem imprevistos, acontecem emergências, e aí você vai ter uma reserva só para essas emergências, só para esses imprevistos. Terceira reserva, a reserva de
projetos para expansão do seu negócio. O que você quer realizar? Você quer comprar mais equipamentos? Você quer reformar o seu local? Você quer contratar mais pessoas? Você quer contratar uma empresa especializada para realizar um treinamento para a sua equipe? O que você gostaria de fazer, né? Quais são os projetos que você gostaria de fazer na sua empresa para expandir o seu negócio? Você precisa ter uma reserva para isso. E 4, a reserva de participação de lucros. Isso daqui é bem interessante porque a maioria não faz. Por que não faz? Porque não define um prolabore. Né? Se a gente não define um prolabore para a nossa empresa, então se a minha empresa fatura R$ 20.000 e eu tenho um prolabore de R$ 5.000, você fez as contas, viu com o contador, viu a questão de impostos e tudo mais, o meu prolabore é de R$ 5.000. Se sobra R$ 7 R$ 7.000 na sua empresa, R$ 8.000 na sua empresa, você não tira só os R$ 5.000 que deveria ser do seu prolabore. Você pega os 7, os 8, e aí lá na PF você gasta os 7, você gasta os 8. E aí chega num mês ou outro, precisa para uma emergência, precisa para você aproveitar uma oportunidade, para utilizar o capital de giro e você não tem nada, porque você pegou todo o dinheiro do seu caixa. E a reserva de participação de lucros é para que no final do ano você tenha uma quantia desta reserva, tá? Dessa reserva 4, você tenha uma quantia para distribuir para você, né? Para os sócios, para os donos da empresa e também pode ser distribuído um percentual para a equipe, para o funcionário que mais se empenhou, para a secretária que mais teve resultado, enfim, você pode fazer isso até mesmo para recompensar, né, a sua equipe, para motivar a sua equipe e também para recompensar o seu trabalho, você ter essa divisão de lucros, né? Isso muitas empresas grandes fazem, mas elas fazem justamente poupando dinheiro todos os meses. Todas essas reservas, tirando aí o capital de giro, porque você pode deixar na conta, mas elas podem ser separadas, só que investimentos iguais, né? Pode contratar um CDB para cada tipo de reserva, e você coloca o dinheiro lá na caixinha, coloca o dinheiro lá na reserva, que significa reserva de sossego, reserva de projetos e reserva de participação de lucros. Como você pode definir o seu prolabore? A primeira coisa que você precisa fazer é entender como é a sua vida pessoal, seus gastos pessoais, sua receita, a composição de renda lá da sua casa, né? E também entender qual é o histórico do orçamento da sua empresa. Nos 12 últimos meses, qual foi o faturamento da sua empresa? Para que você possa ter, nesse histórico, para que você possa ter clareza de quanto você retira, de quanto você retirou nos últimos meses, de quanto a empresa deu de fato de lucro nos últimos meses. Com base nisso, né, no custo da sua vida pessoal, equilibrando o histórico do orçamento da sua empresa, você vai definir o seu prolabore. E precisa manter um valor fixo mensal para que você tenha previsibilidade. Tanto previsibilidade na questão de pagamentos da sua empresa, porque você é a funcionária da sua empresa, quanto previsibilidade no seu orçamento mensal, porque é com aquela renda que você vai passar o seu mês. E lembra na outra planilha que a gente fez, né? Na planilha que a gente fez a Organize, com o seu pagamento, com o dinheiro que você transfere da jurídica para a física como um pagamento para você, nesse dinheiro também você precisa poupar para os seus gastos pessoais. Tá certo? E isso pode ser ajustado ao longo do tempo conforme o crescimento do seu negócio. O ideal é que seja reajustado anualmente, caso você perceba esse crescimento do negócio. Qual é o valor, né? Qual é o teto que eu posso construir das minhas reservas? Não tem um teto para a reserva de projetos, porque tudo vai depender, né? Você precisa fazer um planejamento. Então, se eu quero reformar minha sala, se eu quero reformar o meu escritório, se eu quero reformar o meu espaço, eu preciso fazer um levantamento de em quanto tempo eu preciso conseguir, qual é a quantia que eu preciso levantar de recursos. E aí você vai estipular valores de acordo com esses objetivos, fazer um orçamento e levantar valores. A reserva de participação de lucros, quanto mais, melhor. Né? Então, não tem um teto, não tem um limite, até porque se você vai dividir os lucros no final do ano, ela vai zerar e você vai começar
do zero novamente, tá? Agora, a reserva do sossego PJ, eu indico que você faça aí pelo menos de 6 a 8 vezes, né? 8 meses os seus custos fixos do negócio. Até porque no início do ano podem aparecer várias coisas, podem aparecer vários tributos, então esse é o recomendado, de 6 a 8 meses aí os custos fixos do seu negócio. Quais são os lugares para investir? Novamente, né? CDB de liquidez diária, você pode investir, ou fundos de renda fixa que tenham taxa zero. O seu banco físico tem, o seu banco digital tem, então você consegue colocar lá. E isso daí é uma proteção para imprevistos e emergências. Lembrando que se for um CDB de liquidez diária, né, de resgate rápido, o fundo de renda fixa também precisa ter liquidez. O CDB precisa ter pelo menos 100% de CDI, pagar pelo menos 100% do CDI. E o fundo DI, a taxa zero, porque não dá para ficar cobrando num fundo que vai render a nossa taxa básica de juros, tá bom? Definição de participação de lucros, né? Como que você vai fazer, né, essa reserva de participação de lucros? Eu já expliquei, mas você divide entre a equipe e os donos, proprietários da empresa, para ter aí uma estratégia para manter a equipe motivada e até mesmo recompensa para os donos e proprietários da empresa. Para isso, você precisa de ferramentas. E eu acabei de desenvolver aqui uma ferramenta facinho, tá? É básica, depois eu vou mandar o link, vai estar junto com essa aula, para que você possa, né? Se você nunca fez esse controle, se você não faz esse controle da sua empresa e você ainda não enxerga que é um negócio próspero, eu vou deixar essa planilha aqui para que você analise, para que você faça esse passo a passo, para que você coloque a mão na massa, entenda e até mesmo para que você tenha um histórico e defina o seu Prolabore. Ela pode te ajudar a definir o seu Prolabore e também pode te ajudar a entender quais são seus recebimentos, seus gastos, suas despesas e quanto você pode fazer para sobrar e dividir entre essas caixas, tá? Eu vou mostrar a planilha e depois eu mostro a foto aí que eu fiz, o print que eu fiz quando eu abri a conta e já dividi essas caixas para você. Bom, deixa eu compartilhar a tela aqui. Essa é a planilha, tá? Então eu coloquei aqui a planilha de março. Ela é uma planilha bem simples, bem efetiva e que vai te ajudar a resolver estes problemas. O que acontece aqui? Você vai lançar todos os meses tudo que entrar na conta, né? Tudo que entrar no seu mês, todos os recebimentos que você vai ter no mês de março, por exemplo. Então, cliente X pagou R$ 800, cliente Y 1.080, você fez um curso R$ 900. Aqui eu coloquei só para você ter uma ideia, né? Mas você vai lançar do dia que você recebeu, o tipo de serviço que você fez, né? Ou cliente que você fez, por onde você recebeu, ou a forma de pagamento que você recebeu, você pode colocar aqui Pix, cartão, então vai colocar aqui, e o valor, e pode fazer alguma consideração. Então, coloca todo o valor. Vamos supor que você teve aí em março uma renda de R$ 8.575. Lançou tudo aqui. Já nas despesas, você colocou, eu pago água, luz, telefone, condomínio, secretária, material de limpeza, o meu Prolabore, internet, equipamentos que eu comprei de fornecedor, enfim. Coloca tudo aqui e aí a planilha vai te mostrar. Você teve uma receita, recebimento de 8.575 e uma despesa, né, de 7.980. Quanto sobrou? De 8.575 menos 7.980, R$ 595. Enquanto você não montou aí de 6 a 8 meses a sua reserva do sossego, você vai colocando aqui 25% para a reserva do sossego, 25% para a divisão de lucros, 25% da reserva de projetos e 25% para a reserva de capital de giro. Lívia, mas é muito pouco, mas é o começo, né? Se você começar, porque aqui, o que eu quero mostrar nessa planilha para você? Eu quero mostrar que você precisa ter um histórico, você precisa ter um acompanhamento de tudo que entra e tudo que sai da sua empresa, do seu negócio, quanto que você gasta, para saber se a sua empresa está dando lucro, se a sua empresa está dando prejuízo, se você precisa dar uma olhada nos custos da sua empresa, dar uma olhada, precificação dos seus produtos, dos seus serviços, se você precisa reajustar algum preço, algum valor, olhar aí para os seus gastos, né? Aqui eu estou colocando só lançamentos, mas
você precisa fazer de acordo com aquela planilha Organize que eu falei para você. Segue a metodologia em si. Independente da planilha que você usa, você precisa seguir a metodologia. E qual é a metodologia? A gente vai ter uma expectativa, né, uma provisão de alguns valores, os valores fixos, por exemplo, a gente sabe mais ou menos quanto gasta de água, luz, telefone, condomínios, secretária, enfim. Mas existe, por exemplo, materiais de limpeza, que às vezes você não calcula nesse dia a dia. Então você precisa colocar um limite de gastos para essa categoria. Às vezes você não leva comida ou às vezes falta coisas, né, em cima a parte que tem para cliente pegar um cafezinho, uma bolachinha, e você gosta de dar um agrado para cliente, você não calcula isso no seu dia a dia, precisa definir como uma categoria de gastos e colocar um limite de gastos para isso. Então, essa planilha vai ser de primeiro momento para que você tenha uma base histórico, uma clareza de como estão seus recebimentos e suas despesas, né? Tudo que entra e tudo que sai da sua empresa. E dentro das despesas, você precisa colocar o seu prolabore, o seu pagamento mensal, para que a planilha te mostre, olha, você entrou isso no seu mês, saiu isso do seu mês, você precisa ser fiel a essa planilha, colocar exatamente, não ficar se enganando, né? Ah, eu não vou colocar isso porque foi só R$ 200, né? Foi só R$ 50, foi só R$ 20. Não, você precisa ser fiel à planilha, porque afinal de contas é o seu negócio. E no seu negócio você tem que cuidar, mesmo que depois você delegue para outras pessoas, para o pessoal do financeiro, mas você tem que saber quanto entra e quanto sai da sua empresa. Quanto sobra, porque é através dessa divisão de reservas aqui, dessas 4 reservas, que você vai construir um negócio próspero, um negócio de sucesso. De que adianta, Boss Beauty, você pegar todo o conhecimento que você tem, todo o trabalho que você faz, se você for, por exemplo, a única da sua cidade que faz determinado procedimento, o que adianta receber muito dinheiro, ganhar muito dinheiro, se você não sabe administrar esse dinheiro, se você não sabe quanto entrou no seu mês, se você não faz ideia de quanto que você transferiu para sua pessoa física, se você não sabe quais são os gastos que a sua empresa te dá, se você não sabe qual é o gargalo que a sua empresa te dá, né? Aqui ficou faltando impostos, então você pode colocar aqui os impostos, custos com bancos que vocês não deveriam ter, né? Mas eu já percebi que muitas pessoas têm gastos com bancos. Então, você precisa colocar tudo isso na planilha. Vai dar um trabalho para quem está começando, para quem nunca fez. Pega extrato de conta, pega a fatura de cartão de crédito. Se você não sabe administrar a sua vida financeira, o cartão de crédito ainda não é bom para você. Cartão de crédito é uma ótima opção, mas é uma ótima opção para quem sabe fazer o planejamento, o básico que funciona. Agora, se você não sabe, utiliza o cartão de crédito como a reserva do sossego, num desespero eu usei. Aí chega no próximo mês, paga a fatura do cartão, vai ter que gastar tudo de novo, e aí usa o cartão novamente, vira aquela bola de neve que cada mês parece que a fatura aumenta, porque de parcelinha em parcelinha isso vai acumulando, e aí não entra dinheiro, pode ser que não entre, não tenha um mês tão bom quanto o mês anterior, como vinha vindo, e aí você se enrola, não consegue pagar a fatura, não tem reserva do sossego, vira uma loucura. Tome muito cuidado, tá? Eu já vi muitas empresárias, muitos empresários se enrolando porque não sabem utilizar o cartão de crédito da forma correta. Primeiro de tudo, se planeje. Primeiro de tudo, entenda receita, despesa. Primeiro de tudo, monte suas reservas, tenha dinheiro para reinvestir na própria empresa, para emergências, para dividir lucros, defina seu prolabore. Esse é o ponto principal, ok? E agora eu vou mostrar para você, eu abri a conta aqui, deixa eu ver se eu consigo te mostrar como eu fiz. Eu abri uma conta no Nubank ontem, eu tenho conta física, e aí eu coloquei, lá estava, né, que eu fui fazer um teste. Abrir conta jurídica leva apenas 5 minutos. Entrei lá, coloquei meu CNPJ e aí coloquei algumas informações. Ele já abriu a minha conta jurídica e foi realmente em 5 minutos. Então, o que aconteceu? Eu vou tentar mostrar, mas eu não sei se vai dar certinho. Vou ter que ficar entrando e saindo, mas não tem problema. Vamos lá, vou mostrar foto por foto. Abri a conta no Nubank e fiz uma transferência de R$ 500 para o Nubank, tá? Vamos supor que no meu mês, a março, sobrou R$ 500.
Existe uma outra forma que também é bem interessante, tá? Para quem já está fazendo aí, já está tendo um controle, isso daqui é para quem está começando agora, para poder entender a planilha, entender receitas e despesas e depois de entender receitas e despesas, conseguir definir valores, né? Mas existem pessoas que já têm esse costume, já conseguem fazer esse planejamento, já tem planilha, já sabe quanto entra, quanto sai. O que você pode fazer para criar o hábito de investir é todo o valor que entrar na sua conta, né, de PJ, você pegar 1% disso e transferir para a caixinha. 5%, de acordo aí com o seu faturamento, com o que você recebe, todo o valor que entra, você pega um percentual e joga para as caixinhas, para você já separar. Então, aqui, ó, a hora que eu transferi o dinheiro, R$ 500, tá aqui, ó, conta no Empresas, R$ 500. Caixinha PJ, R$ 0. E aí, o que eu fiz? Vim aqui embaixo, em gestão, tá vendo? Então, fiz isso, abri em gestão. Aí vai abrir, quando eu coloco lá em gestão, abre para mim. Como você quer chamar sua caixinha PJ? Então ele dá até algumas sugestões aqui, né? Impostos e tributos para você poder transferir o dinheiro para pagar impostos, notas fiscais, tudo que você vai pagar no próximo mês, você já vai separando. Todo o dinheiro que entra, você já sabe que você vai pagar um imposto em cima desse produto, desse serviço, você já separa. Folha de pagamento para funcionários, projetos e clientes, equipamentos e melhorias. E aí eu vim aqui nesse mais para poder criar uma caixinha. Agora eu vou te mostrar quais foram as caixinhas que eu criei, tá? O nome das caixinhas, eu fui no maisinho e fui criando cada caixinha. Como ficou essa divisão de investimentos de acordo com o que eu passei para você, a divisão dessas 4 caixinhas. Olha só. Então, a minha organização foi R$ 125, né? Dos R$ 500 que eu coloquei, né? 125 foi para projetos da empresa, 125 para divisão de lucros para o final do ano e R$ 125 foi para a reserva do sossego PJ. Olha lá embaixo, seu saldo disponível, que pode ser o meu capital de giro, R$ 125. Eu posso criar uma nova caixinha escrito capital de giro para esse dinheiro render? Posso, mas também não tem essa necessidade. Você pode deixar na conta. Deixa na conta. Ah, Lívia, mas eu não quero para não me enrolar, para não misturar. Então pode criar uma caixinha escrito reserva de capital de giro ou só capital de giro. Tá certo? Então, vocês podem criar as caixinhas e de acordo, né? O ideal seria 25% do que sobra, né? 25% para projetos, 25% para divisão de lucros, 25% para reserva do sossego e 25% para o seu capital de giro. E vai ficar assim. Lívia, qual é a rentabilidade? Você viu, eu depositei o valor ontem e tá 0 ainda. O que acontece? A caixinha do Nubank, ela vai começar a render a partir do 30º dia. O que é essa caixinha, né? Qual é a rentabilidade dessa caixinha? Eu já vou te mostrar. Olha lá, caixinha da reserva do sossego. Todas têm a mesma nomenclatura, tá? O que é? É um RDB ou CDB. RDB é recibo de depósito bancário. CDB é certificado de depósito bancário. Resgate imediato, rendimento 30 dias. Então, você pode resgatar a qualquer momento, mas começa a render a partir do 30º dia. Rendendo 100% do CDI, tempo até o pedido de resgate cair na sua conta imediato. Então, pediu o resgate, o dinheiro está na conta. Quando começa a render? 30 dias após a aplicação e tempo até o valor entrar na caixinha imediatamente. Então, esses são os investimentos que você pode fazer, as divisões que você pode fazer para quem está começando, dividir entre as caixinhas. Claro, existem fundos de investimento que você consegue o rendimento no mesmo dia, seria perfeito, mas que tenha resgate imediato, né? Que você consiga resgatar a qualquer momento, que pague 100% do CDI, que você não tenha nenhuma taxa de administração, você pode usar como sugestão essa. Eu falei que eu comecei ontem, né, que eu fiz ontem isso para mostrar para vocês, uma forma para vocês aí separarem, mas o Banco Inter também pode te atender nessas questões. A única diferença é que você não consegue criar essas caixinhas e dar nomes para elas, tá? Você pode colocar no CDB de liquidez diária, que já começa num primeiro momento. Então, eu sempre tive neste CDB, no CDB de liquidez diária, no CDB de liquidez diária do Nubank, né? Eu tenho lá e eu sempre coloco, porque a rentabilidade é diária, então eu já ia colocando lá. Só que para testar e até mesmo para que vocês criem um hábito, identifiquem, né, para onde está indo o dinheiro de vocês, para qual reserva,
por qual motivo, para qual objetivo, eu já transferi e de verdade eu vou começar a fazer isso, né? Principalmente aí para minha reserva de final de ano, para que eu tenha aí a divisão de lucros e a reserva do sossego eu vou manter e o capital de giro também. Mas para projetos, para minha divisão de lucros, eu vou mandar para lá, eu vou fazer essas caixinhas justamente para eu ter esse controle. Porque no outro é tudo junto, né? A gente não consegue ter esse controle. O link da planilha que eu passei vai estar nessa aula, mas se você ainda não começou, comece o quanto antes a organizar a sua vida financeira. Não adianta ter um faturamento cada vez maior se você não sabe controlar o faturamento que você já tem. Quanto mais você fatura, se você não administra, mais vai para o ralo o seu dinheiro. Tome muito cuidado com isso, porque isso pode te prejudicar não só na sua pessoa jurídica, mas na sua pessoa física. Com isso, né, a gente conclui essa aula e eu quero que vocês fiquem totalmente à vontade para me perguntar. Vocês têm meu contato no WhatsApp, vocês têm o contato no grupo. Qualquer dúvida, qualquer informação. O Vitor também veio falar comigo sobre algumas alunas que estavam com dúvidas. Podem mandar para mim, podem mandar no grupo que eu respondo. Estou super aberta para que a gente possa aprender juntos. Foi o que eu falei, né? É uma experiência que a gente vai fazer juntas neste 1 ano aí. Então, separar as finanças é essencial para a segurança do negócio. Defina um prolabore sustentável para o seu negócio. Construa suas reservas e pequenas mudanças hoje garantem um futuro financeiro seguro, não só hoje, mas amanhã também, não só na sua vida jurídica, mas na sua vida física, certo? Eu finalizo essa aula por aqui e a gente parte aí para o nosso próximo Tira Dúvidas. Tchau, tchau!